boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da resolução número 4/2010, ainda dentro dos conhecimentos gerais. Na verdade é o último tópico que nós vamos trabalhar dos conhecimentos gerais, né? E a resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, quais são as diretrizes que nós vamos ter que seguir com relação a essa resolução? Lembrando que é a resolução de 2010, então é um complemento ali da LDB, né, da Legislação de Diretrizes e Bases. Vamos começar pelo artigo. Antes disso, eu gostaria de frisar para vocês que eu elenquei os pontos mais importantes, tá? Então, Alexandra, não tá na íntegra? Não tá na íntegra, porque senão a gente ia ficar muito maçante, muito cansativo. Então, assim, baseado na minha experiência, né, nas provas que eu li, principalmente a última prova de 2012 que teve do concurso, eu elenquei as mais importantes, tá bom? Eu vou dividi-los, né, em vídeos, em tópicos, né? Mudou o assunto, nós gravamos, vou dar um tempinho para vocês descansarem e depois vocês podem voltar para o próximo vídeo. Então eu vou dar um intervalinho aí para tomar uma água, dar uma oxigenada, fechou? Vamos lá? Artigo 1º. A presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no que, né? Qual é a base dessa resolução? Direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, isso são dois pontos muito importantes que a gente tem que pensar quando pensamos em legislação voltada para a área da educação, né? A questão da cidadania, e preparo para o trabalho, né? Ok? Esses são os focos principais ali. Na vivência e convivência no ambiente educativo. Então, nessa interação aí social, né? E tendo como fundamento os responsáveis, né? Qual é os principais responsáveis para prover tudo isso? O Estado, né? O Estado é responsável, a família é responsável, mas a sociedade também. Poxa, a sociedade também? Sim, a sociedade também tem que ter esse olhar de cuidado, de atenção, né, com esse sujeito. Então, Estado, família e sociedade tem que garantir o quê? A democratização do acesso, a inclusão, a permanência. Isso vai ser falado muito mesmo, a questão da importância da criança permanecer nessa escola, tá? E a conclusão com sucesso da criança, do jovem, do adulto nas instituições educacionais, a aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica, entendendo que educação básica, eles entendem que a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Então, gratuidade, nós temos esses 4 segmentos, ok? Bom, título 1, objetivo. Qual é o objetivo? Vamos lá para o artigo 2 que foca mais para o objetivo principal. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, né? Então, nós temos a lei maior, que é a Constituição Federal, na LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco o sujeito que dão vida ao currículo e à escola. Então, o sujeito é o foco. O sujeito é que vai dar vida a esse currículo, né? Ok?
Então eu tenho lá um currículo todo estruturadinho, um encaminhamento a ser seguido, uma base a ser propulsora, que eu vou partir daquela base e vou além. Mas quem vai dar vida para esse currículo, quem vai mostrar para mim que caminho percorrer é esse sujeito, tá ali. Ele quase que, essa legislação, ela me dá uma abertura para ir além do que eu tenho ali no currículo, para trabalhar a questão da realidade ali, mas nós vamos esmiuçar mais isso, nos aprofundarmos mais. Segundo, estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico das escolas de educação básica. Então, sempre, né, pensar nessa reflexão, esse sujeito numa reflexão crítica, né, um sujeito crítico, vou pôr assim, tá? Isso tudo, de que maneira eu vou estimular, como eu vou estimular, tem que estar onde? Tem que estar no PPP, no Projeto Político Pedagógico. Por quê? Porque eu tenho 3 bases legais aí. Eu tenho a Constituição, que é a base primeira, depois eu tenho a LDB, que vem abaixo, que é uma continuidade, né, um complemento, enfim, e eu tenho a proposta, o Projeto Político Pedagógico, que tem um valor legal também, mas é mais voltado para a realidade da comunidade, por isso ele é muito importante. Artigo 3º. As diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades da educação básica devem evidenciar o seu papel de indicador de opção política, sociais, culturais, educacionais e a função da educação, né? Na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe quais seriam, né, igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça, solidariedade e sustentabilidade. Então, eu vou ter indicadores, né, para tudo isso, mas eu não posso esquecer que o fundamento, que a base para isso tudo aqui são esses pressupostos, tá? Igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, e assim vai, justiça, solidariedade, sustenta. Então, eu tenho todo o conteúdo curricular, toda a base curricular, mas eu não posso esquecer desses preceitos, né? Eu tenho que trazer ele como pano de fundo, tá? Bom, título 2, referências conceituais, artigo 4. Igualdade de condição para acesso para todos. Inclusão, permanência, olha aí a permanência, esse sujeito tem que estar, eu garantir a permanência. E um N a mais aqui, gente, uma perninha a mais. Onde é que tá? Me fugiu agora. Então, eu preciso garantir, né? Ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, isso é muito legal, assim, eu acho que esse artigo é muito show. Liberdade de aprender, então, o sujeito tem essa liberdade, né? Mas você, como
educador também tem a liberdade de ensinar, está lá no artigo 4. A liberdade de pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, o saber, né? A arte também. Esse espaço democrático que nós vamos falar também bastante vai ser cobrado. Com foco o quê? Um foco no pluralismo, olha ele aqui, né? De ideias, né? Então, de repente, a ideia ali do gestor não é igual à ideia do coordenador e não é igual à ideia do educador, mas precisa haver esse respeito às diversas ideias. E nós todos tem um embasamento legal que garante isso, que garante essa diversidade de ideias, tá bom? De concepções pedagógicas também, qual é a concepção pedagógica que a escola vai trazer, qual é a concepção pedagógica desse educador, né? Respeito à liberdade e os direitos, né? Isso tá ali, com certeza, tá ali na Constituição. Coexistência de instituição pública e privada, quer dizer, ok, existem as públicas e existem as privadas, todas, ambas coexistem, né? Gratuidade do ensino público, então o ensino público gratuito em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar, então também essa questão é falada, é muito falada também, a importância de valorizar, né, o professor. Gestão democrática, né, essa democracia também vem nesses preceitos, eu vou por aqui, ó, democracia, acho que tem acento, democracia, sim. Que mais? Garantia de padrão de qualidade, isso é importante, precisamos estar refletindo isso, será que as instituições públicas estão garantindo esse padrão de qualidade, né? Valorização da experiência extracurricular, olha lá, hein? Artigo 4, valorizar a experiência extracurricular. Vocês vão ver que tudo que eu falar aqui, que está baseado, que tem uma base legal, é tudo que nós vimos anteriormente dentro da proposta curricular de Santa Catarina, tá, gente? É a base legal mesmo para que você possa ter essa segurança de estar desenvolvendo um bom trabalho e essa garantia legal, tá? Então, valorizar o que o aluno traz, né? O conhecimento extracurricular, o conhecimento que não está ali no currículo, precisa ser valorizado. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, estar vinculando também o que é de conhecimento sistematizado com a prática, com a realidade e também com o trabalho, com a questão social, para que esse conteúdo faça sentido, também está no artigo 4. Artigo 6º. Na educação básica, é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, tá? Isso também eu vou pôr aqui embaixo, ó. Educar e cuidar é muito importante. Educar, cuidar. Tá lá, é um preceito ali que eu preciso ter muita atenção. Por quê? Porque ele traz que isso não se separa. Educar e cuidar está junto. Lembra? Eu comentei com vocês, cuidem com senso comum, né? Aquela coisa que a gente vê muito, quem educa são os pais, né? E o professor ensina o conteúdo. Olha lá, ali já está atrelando os dois, né? Educar, estar educando e estar com esse olhar de cuidado também, atento a esse aluno, ao que está acontecendo com ele, não é separado, tá? Buscando recuperar para a função social desse nível da educação e sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação em sua essência humana. Então, eles entendem que o quê? A criança, desde a educação infantil até o ensino médio, ele está num processo de formação. E quem que tem que estar atento a tudo isso? O Estado, a família e a sociedade. Sociedade, então, a gente inclui a escola, né? Faz parte dessa sociedade, que tem que estar atento a esse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque se aconteceu alguma coisa com essa criança, quem falhou?
falharam os três, né? O Estado, a família e a sociedade. Opa, mas tem tantas pessoas, vamos dizer assim, responsáveis, e por que falhou? Então, precisamos estar atento a isso. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma voltinha aí, vai tomar uma água, um café e voltamos daqui a pouco. Até!